Olá, vamos aprender no Horus Canvas como fazer uma tabela dinâmica. Então, no Horus Canvas tem um componente que permite fazer esse trabalho. Pode visualizar os dados. Então, vamos ver os dados que a gente tem disponível, né? O nome do município, aqui está o pertence e os anos. Vejam que são todos eles com os 3 anos de aferição: 1991, 2000 e 2010. Bom, para termos aqui o uso da tabela dinâmica, então nós vamos na abadeira e vamos procurar esse widget, esse componente aqui, Pivot Table. Vamos colocar aqui, então, esse é o componente de tabela dinâmica. Então, o que é que nós podemos fazer aqui nessa tabela dinâmica? Certo? Eu vou, inicialmente, botar só a contagem. Vejam que ele trouxe aqui os anos, né? 1991, 2000 e 2010 de todos os estados e o Distrito Federal. Mas eu vou diminuir essa lista aqui para ficar melhor a visualização. Então, antes mesmo de colocar aqui o Pivot Table, eu vou colocar aqui as linhas que nós vamos trabalhar. Então, eu vou selecionar 2 estados da lista, né? Então, os 2 estados que nós vamos selecionar são Alagoas e Pernambuco. Então, vejam que quando eu fizer a ligação do Select Rules com o Pivot Table, aí só vamos ter desses 2 estados. Bom, então, como vocês podem ver, aqui eu posso selecionar qual a linha, né? Qual o atributo que vai ser utilizado para gerar informação na linha, que no nosso caso vai ser o ano. Então, estamos com os anos aqui. Colunas, nós escolhemos aqui o campo, né? Vejam que nós temos um campo target, que é estado. Então, por isso, valores, aí temos todas essas features para serem utilizadas, né? Expectativa de vida, natalidade, população. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos somar os valores da população. Tá? Então, aqui nós temos a visualização da soma. Podemos observar a média. Podemos observar a variância, a mediana, a moda, o menor valor. Se formos analisar, por exemplo, a expectativa de vida e olharmos aqui o valor da expectativa de vida, né? Então temos o valor máximo informado na expectativa de vida, né? Então, de Alagoas era 63 anos, 63,3 para Alagoas. Para Pernambuco era 70,6. Então, para dar um outro exemplo, então eu vou aqui selecionar uma outra base. Vamos selecionar a base de clima. Então, vamos fazer um outro exemplo de tabela. Nós temos os seguintes campos: ano, mês, dia, temperatura, umidade, vento. Então, no mês, nós temos esse, é um valor categórico, né? Temos os meses aqui, e vamos olhar esses dados. Então, temos os anos, os meses, os dias de cada mês e as suas respectivas aferições em relação à temperatura, umidade e vento, né? Então, vamos fazer uma seleção de dados para que a gente não tenha uma visualização muito poluída.
todos os anos, que vai de 2013 a 2016, mas para cada ano só os meses de janeiro e junho, como vocês podem observar. E os dias, né, de janeiro e junho. Então vamos olhar agora o Pivot Table. Então vamos definir os parâmetros, certo? Eu quero que as colunas sejam os meses, as linhas sejam os anos e os valores vamos trabalhar com a temperatura. Então eu quero que ele conte, né? Então, contando os elementos, nós temos em janeiro 31 dias, em junho 30 dias. Né? Aqui ele está dando o total das linhas e aqui o total das colunas. Mas eu quero agora que ele faça um somatório da temperatura. Então, somando as temperaturas de janeiro, de 2013, deu 374, 416 em 2014, 393 e 469. Então, aqui a gente está usando a soma de todas as temperaturas dos meses analisados, janeiro e fevereiro. Aí, se eu quiser ter a média, né? Então vejam que em janeiro a minha média de temperatura ela ficou em 12 graus, em junho ficou em 32, no ano de 2013. No ano de 2016, janeiro foi de 15 graus e em junho de 34. Então, deixando as temperaturas ordenadas, né, do primeiro dia ao último dia do mês, ele vai trazer o valor central desse conjunto. Então, a mediana de janeiro de 2013 ficou em 12 e em junho ficou em 32. Então, a mediana de janeiro de 2013 ficou em 12 e de junho 32. Já a mediana de janeiro de 2016 ficou em 15 e em junho ficou 35. Mas se eu quiser obter, por exemplo, a moda, que é o valor que tem maior frequência dentro do conjunto de dados, quer dizer, desses dias do mês de janeiro de 2013, a temperatura mais frequente foi 13 e a mais frequente em junho foi 35. Então, a moda de janeiro de 2016, quer dizer, a temperatura mais frequente em janeiro de 2016 foi 14 e a temperatura mais frequente em junho foi 35. Nem sempre essas métricas, né, de medida central, elas nos ajudam na análise dos dados. Então, aqui na tabela dinâmica, a gente pode tanto obter a média, a mediana ou a moda. Né? Lembrando que a mediana vai ser o valor central dentro da lista ordenada, seja crescente ou decrescente, e a moda é o valor mais frequente dentro dessa lista. No nosso caso, as situações em que as medidas de tendência central, como a média, a mediana, a moda, não são adequadas para análise das amostras dos valores. Nesses casos, as medidas de dispersão são as mais adequadas, como a variância, o desvio padrão. Então, por exemplo, a variância que indica o quanto o conjunto de dados está uniforme, quanto maior for o valor, mais distantes esses dados vão estar do seu centro. E quanto menor, mais próximos eles vão estar do seu centro. Ou seja, tanto a variância como o desvio padrão, eles indicam a distribuição, se ela está espalhada, quer dizer, quanto maior o valor, mais espalhada elas estão. Os dados estão em relação ao centro. Quanto menor o valor, mais próximo ao centro elas estão. A diferença, então, da variância para o desvio padrão é que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, eu posso obter aqui a variância desses dados, desmarcando aqui o módulo, né? E eu posso ter a variância dos dados. Então, vejam que essas são as variâncias de janeiro e de junho de 2003 e de janeiro e junho de 2016. Quanto maior, mais distantes esses dados estão
do centro, e quanto menor, mais próximos esses dados estão do centro. E eu também posso sair verificando todos esses valores juntos, né? Então, vejo que aqui eu estou vendo o somatório das temperaturas, a média, que é a soma das temperaturas dividido pela quantidade, a temperatura mínima, a temperatura máxima, a moda, que é o valor mais frequente dentro do conjunto de dados, a mediana, o valor central dentro de um conjunto ordenado, e a variância, que indica o quanto o conjunto de dados está uniforme, né?